coordenação de pesquisa e inovação, coordenado pela professora Mariana, aqui do Campus João Câmara, e recebemos a todos com muita alegria, para dar continuidade ao nosso programa de capacitação, o Capacita Digital, do ensino na educação básica, linguagens, humanidades e ciências em foco. E gostaríamos de agradecer a direção-geral do campus, o professor Matheus Avelino, a direção acadêmica com a professora Gilmara Freire, agradecer também ao professor Rodrigo Cavalcante, coordenador de extensão, agradecer à professora Emiliana, que está em licença, mas coordena os nossos trabalhos aqui no Capacita. Saúdo também o professor Jardel Bonfim, em nome da coordenação do curso de especialização. E agora vamos, como disse, dar continuidade. A nossa convidada de hoje vem abrilhantar o nosso curso. E antes disso, vou fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem de estatura baixa, por volta dos 50 anos, tenho cabelos e olhos escuros, uso óculos, estou de camisa azul. No fundo, atrás de mim, tem uma estante com alguns livros que compartilho com minha esposa e alguns quadros. Então, retomando, apresentar a nossa convidada para trabalhar com tecnologias digitais para os fins educacionais, que ela nos traz hoje a utilização do Canva como ferramenta para o ensino de ciências e biologia. Ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É também mestra pela Universidade do Rio Grande do Norte no programa de pós-graduação da psicobiologia, na área de comportamento animal. Ela é nossa colega no IFRN, lá no campus Macau, onde atua no ensino médio integrado, na licenciatura em biologia, na especialização de ciências, desenvolve trabalhos de pesquisa e de extensão nas áreas de educação ambiental e aplicação de metodologias para o ensino com o uso de ferramentas digitais. Seja então muito bem-vinda, professora Luciana Rocha. É um grande prazer recebê-la. Será um momento especial para todos nós. Aqui temos a presença de estudantes das duas especializações do Campus João Câmara, a de ensino de ciências na educação básica e de educação ambiental e geografia do semiárido, a quem dou um especial boa noite, porque são também meus alunos. Queremos também agradecer aqui as pessoas que nos ajudam nos bastidores, são Hector, Rômulo, Gabriel. Nosso muito obrigado, a gente não realiza esses eventos sem a ajuda importante deles. Professora Luciana, o espaço é todo seu, estamos aí para aprender bastante hoje. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, professor. O professor Francisco já me apresentou, né? Eu sou professora do IFRN Campus Macau, professora de Biologia. Vou fazer minha audiodescrição também, né? Sou uma mulher de 33 anos, tenho pele clara, cabelos escuros, né? Estou usando um fone de ouvido, um headphone. E atrás de mim, né, vê apenas paredes, né, do quarto que virou o escritório, né, aqui na minha casa durante a pandemia. Então, fiquei muito feliz com esse convite, né, agradeço demais por terem pensado, né, no meu nome para ajudar aqui, tentar contribuir, né, com a formação dos alunos. Estou aberta a qualquer pergunta, tá, gente? Na hora que quiserem falar, fiquem à vontade. E também, né, vou deixar meu e-mail para contatos futuros, quem
quiser entrar em contato, né? Vou tentar compartilhar um pouco da minha breve experiência docente utilizando o Canva, né? O programa Canva. Tá bom? Aí, eu posso iniciar, Francesco? Pode sim, Luciana. Só registrando aqui a presença do Damião, que é lá de Pesquira, e é do Instituto Federal de Pernambuco. A ele e aos demais, bem-vindos e vamos aproveitar, professora. Vamos aprender bastante. Bem-vindos. Eu posso compartilhar minha tela? Pode sim. Bom, vamos lá. Já está aparecendo, já está na tela inicial. Ok. Então, gente, como eu falei, né, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né, eu tentei fazer uma apresentação breve, né, e que no final vai ter um pouco de prática, né, para que vocês possam também mexer um pouquinho no programa, que eu acho que a melhor forma da gente aprender a usar essas tecnologias realmente é mexendo, né, não adianta ficar muito na teoria. Então, esse mini curso está intitulado Tecnologias Digitais na Educação, utilização do Canva como ferramenta para o ensino de ciências e biologia. Então, o professor já me descreveu, né? Eu sou professora de biologia do IFRN Campus Macau considero que faz pouco tempo, né? Desde 2018. Então, eu entrei no final de 2018, dei aulas normais, né? Durante 2019 e 2020 eu já peguei, né? Pegamos todos o ensino remoto. Então, ainda estava meio que me conhecendo como professora, né? Aprendendo essa dinâmica de sala de aula. E teve toda a reviravolta, né? Que a gente teve que reaprender, né? Então, um pouco depois disso, né? Do início da pandemia, eu conheci o Canva, né? O site Canva, não utilizava antes. E ele passou a ser meu grande companheiro durante o ensino remoto, né? Eu uso bastante, com grande frequência, né? E acho que é uma ferramenta muito, muito útil em de diversas formas, né? Não só para aulas em si, mas também para projetos, criações para redes sociais, né? Tudo isso que envolve o universo, né, do professor, de forma geral. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, né, são algumas formas de utilizá-lo, né, algumas que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo e que foram bem recebidas, né, pelos alunos e pelos demais, as pessoas que interagiram, né, desde então. Então, assim que eu entrei, né, a partir de 2019, eu comecei a ministrar uma disciplina da pós-graduação, que é de novas tecnologias para o ensino de ciências naturais e matemática, né? Aqui em Macau a gente também tem essa pós, né, de ensino de ciências naturais e matemática. E a princípio eu não sabia muita coisa, né? Estudei para poder ministrar a disciplina e assim, né, fui aprendendo um pouco mais, certo? Bom, o que é que eu trouxe para a gente conversar hoje, né? Basicamente, o que é o Canva, né? Caso alguém não conheça, para que ele serve, como se cadastrar, né? De forma gratuita, né? A gente vai ver que tem uma forma que ele tem, né? Um plano gratuito e um plano pago, mas que para educadores, né? Ele fornece essa opção gratuita que tem mais ferramentas, né? Do que a versão gratuita original. Algumas funcionalidades básicas, né? Eu vou passar de forma geral por algumas funcionalidades. Sugestões de materiais didáticos, né? Então, eu vou apresentar a vocês alguns materiais que eu produzi, né, ao longo desse tempo. Algumas propostas de atividades que eu passei para os alunos, também utilizando esse programa. E aí, no final, eu vou fazer uma proposta para que todo mundo, né, que queira, que possa, nesse momento, praticar um pouquinho, né? Então, tirar dúvidas, né? Caso vocês tenham, tentar ajudar um pouquinho realmente a mexer no programa, tá bom? Então, vamos lá.
Antes de começar, né, eu trouxe aqui essa questão para saber se alguém já conhece ou utilizou, né? A partir dessa pergunta eu vou poder ter uma noção melhor de como encaminhar esse mini curso, tá bom? Então eu vou interromper aqui um pouquinho e vou compartilhar com vocês um link do Mentimeter, né? Não sei se vocês já usaram, mas basicamente você clica nele e pode votar, né? Então é uma pergunta bem simples, apenas se você já utilizou o Canva, sim ou não, para eu ter essa noção geral, né, da turma. Tá bom? Então, se vocês puderem fazer isso, clicar no link e responder para a gente ter essa visão. E o legal do Mentimeter, caso vocês, né, ainda não tenham tido contato com ele, é que ele apresenta o resultado, né, em tempo real. Então, a gente consegue ir acompanhando, né, essa dinâmica aí dos votos, né? Então, até agora foram 13 pessoas que responderam, né? A maioria já teve algum contato. Andréa está dizendo, fiz um slide para apresentar um assunto de matemática, mas fui saber há poucos dias que o Canva tinha essa ferramenta. Realmente. Mais alguém, gente, quer compartilhar um pouquinho do contato que teve com o Canva? Se sentiu alguma dificuldade? Fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone, ou, quer dizer, levanta a mão, né, para fazer as perguntas. Ou se quiserem pelo chat também. Eu já usei, Luciana, para fazer as apresentações de TCCs. Já usei. É bem legal. Ótimo. Eu sou suspeita para falar, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu realmente gosto demais. E aí eu vou tentar convencer vocês, né, nesse mini curso, de que realmente é uma ferramenta bem útil para o nosso dia a dia, assim, muito prática e facilita, né, em vários aspectos. Até o momento, 17 pessoas responderam, então estamos mais ou menos 60-40 aí, né, a maioria da turma já teve algum contato. Railton está dizendo que queria poder riscar os slides durante as aulas, principalmente com mesa digitalizadora. Então, recentemente foi introduzida uma função no Canva, que eu confesso que ainda não usei, não tive a oportunidade de usar, mas que é uma lousa que dá para utilizar sim. Acredito que dê para utilizar com mesa digitalizadora. Tá? Mas eu soube recentemente dessa função e ainda não tive a oportunidade de utilizar. Mas vi, né, uma rede social que eu sigo que tem uma que também utiliza bastante o Canva. Bom, estamos mais ou menos 60-40, né? Então a maioria já teve algum contato, mas tem bastante gente ainda que não conhece, né? Então eu vou apresentar. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Quem não respondeu pode responder ainda, tá, gente? Eu tirei só o compartilhamento, mas ainda está aberto o Mentimeter. Então, o Canva, né, é uma plataforma de design gráfico, né, basicamente. Ele é online, né, precisa de internet para usar, e ele é muito fácil de ser utilizado, né. Eu não tenho formação nenhuma em design, né, inclusive eu não considero que sou muito habilidosa nessa área, mas eu confesso que o Canva ele ajuda bastante, porque ele traz muitos modelos, né, prontos, que você pode apenas fazer alguns ajustes, e as apresentações, né, os materiais que você cria ficam bem bonitos, né, visualmente bem interessantes. Ele funciona no celular e no computador. No celular eu acho ele difícil de usar,
né? Porque você precisa mover objetos, né? Isso aí tudo pela tela touchscreen eu acho meio complicado. Eu prefiro usar sempre no computador. E, inclusive, uma dica, né, que eu dou, caso vocês não utilizem, é utilizar um mouse, né? Quem utiliza notebook, o mouse, ele facilita muito o manejo do Canva também, porque você facilita para você selecionar, né, pequenas coisas, o que, para mim, pelo menos no mouse do notebook, é meio difícil, tá? Então, eu sugiro que, caso vão fazer o uso do Canva, coloquem um mousezinho, né, que facilita bastante. E aí ele serve para a criação de qualquer tipo, basicamente, de apresentação, de cartaz, infográficos, né? Tudo isso, todos esses materiais visuais que a gente utiliza, pode utilizar, né, em sala de aula e em outras atividades, né, da vida docente, tá? E aí é interessante ressaltar que ele é feito para ser utilizado por designers amadores, né? Ele não é um programa, por exemplo, como o CorelDRAW, que você vai criar, se for criar uma marca, né, uma logo, uma logomarca, você consegue criar completamente algo novo, né? O Canva, ele não tem muito essa especificidade, né? Você pode criar uma logomarca, porém, você cria com base em coisas que já existem, né, basicamente. Ele não é feito para você criar uma coisa completamente original. Não estou dizendo que não dê para fazer isso, dá sim, mas ele é mais voltado para amadores mesmo, pessoas, né, que não têm esse tipo de formação, mas que querem criar, né, qualquer tipo de material visual. E aí, ele também criou, né, dentro da sua... Depois eu vou mostrar a vocês o site em si, uma parte voltada para educadores, né? Essa parte que tem se desenvolvido bastante durante a pandemia, né? E com muitos modelos de materiais, né, de planos de aula, de atividades, tudo isso que você pode rapidamente adaptar, né, ao que você precisa. Bom, e aí vamos ao site em si, né? Como se cadastrar. Vou interromper mais uma vez aqui. Eu acho que é melhor eu apresentar minha tela, que vai ser mais fácil. Pronto. Então, o site, né, que a gente acessa é o Canva, www.canva.com, né? Ter cuidado para não colocar um S aqui no final, porque tem um outro site chamado Canvas, que também é um site bem, né, acessado. Então, Canva, né, terminando assim no A. E aí, na hora que você entra no site, né, ele tem a opção de você se registrar. Esse registro, se você for aqui, ó, nos planos, né, os planos disponibilizados pelo site, você vai ver que tem um plano gratuito, porém esse plano, ele é bastante limitado, né, então, por exemplo, os elementos, as figuras que ele vai disponibilizar vão ser limitadas, né, ele não vai ter tantas opções para você usar, certo? E aí o plano que é mais adequado para a gente, né, é esse plano educação. Se você clicar aqui no plano educação, né, ele tem o Canva for Education, né, que é essa plataforma voltada. E aí, aqui você vê, né, tanto se você é professor quanto aluno, o Canva para a Educação, ele estimula a colaboração e ajuda a elaboração e comunicação visual das aulas e muito mais. É 100% grátis para professores do ensino fundamental e médio, bem como para seus alunos. Tá? Então, você pode se registrar, né? Eu não vou fazer o registro em si, mas basicamente você coloca um e-mail. E esse e-mail, se ele for de alguma instituição, como foi o meu caso, que eu cadastrei o e-mail escolar do IFRN, o próprio sistema ele já reconheceu que eu era professora. Então, eu já ganhei o acesso do Canva para a Educação. Caso você não tenha, né, um e-mail institucional, você se cadastra,
normalmente e vai aparecer uma opção de você enviar um documento comprovando que você é professor. Né? Então, o Canva ele demora alguns dias para analisar, né, essa solicitação, mas até onde eu sei, pelo menos, tendo esse documento, né, uma declaração da escola, algum documento que comprove que você é professor, você consegue esse acesso, tá bom? E aí os alunos, eles conseguem acessar a partir do acesso do professor. Tá? Eu vou mostrar a vocês que o professor, ele consegue criar uma turma dentro do Canva, e aí ele passa o link para os alunos, né, ou compartilha pelo Google Sala de Aula, e esses alunos conseguem entrar e fazer, né, os materiais a partir dessa conta do professor. Tá? Alguma dúvida, gente, nessa parte do cadastro em si? Alguém já tentou se cadastrar? Teve algum problema? Se vocês quiserem já tentar ir adiantando essa parte do cadastro, né? Porque a gente vai, no final, utilizar, né, o programa, então é interessante que vocês já estejam cadastrados. Certo? É bem rápido, né? Você coloca um e-mail, se tiver um e-mail Gmail, né, do Google, já facilita. Né? Ele já puxa uma série de informações, acaba sendo bem mais rápido. Tá? E o pessoal do IF, né, a minha sugestão é essa, você coloca registrar-se com o Google e cadastra um e-mail escolar, seu e-mail escolar. Né? Então, pelo menos na época que eu fiz, aconteceu isso, né, dele reconhecer o e-mail escolar como já um e-mail institucional e já me deu o acesso do Canva para a educação. Eu consegui fazer agora com o e-mail escolar, só para testar, porque eu fiz com o meu Gmail e agora eu fiz com o arroba escolar. E deu certo. Deu certinho. Já Ótimo. perguntou até se eu ia fazer uma turma. Pronto. Ótimo, excelente. Super fácil. Ele é bem tranquilo. Bom, e aí as funcionalidades básicas, né? Eu coloquei o mousezinho aqui, que é justamente né, para reforçar aquela questão de que se você está usando o notebook, o mouse vai lhe ajudar bastante, tá? Então, vou voltar aqui para o início. Aqui é a tela inicial do Canva, né? Na hora que você entra, ele vai aparecer isso aqui. Ele já traz, né? Como é um Canva para a educação, ele já traz aqui alguns modelos de designs voltados para o ensino, né? Então, apresentação educacional, vídeo educacional, infográfica educacional, cartaz para sala de aula, cabeçalho para Google Sala de Aula, folha de atividades. Se você for entrando em cada um desses, você vai ver que tem uma infinidade de modelos prontos que você pode simplesmente adaptar, né, à sua realidade. Mapa mental, né, que mais? Postagem para Instagram, cartaz, logotipo. Então, ele traz uma quantidade enorme de designs aqui, certo? Só esses modelos, às vezes, já trazem uma inspiração para você produzir seu próprio material, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E aí, aqui embaixo, ele traz os designs recentes, né? Então, aqui são designs que eu criei recentemente, né? Eles estão todos aqui disponíveis. Eu posso acessar, eu consigo copiar, né? Por exemplo, aqui eu fiz uma cópia para criar um documento parecido. Então, ele facilita muito, porque fica tudo salvo online, né? Você mexe e salva o que você precisa. Mas as apresentações você consegue apresentar pelo próprio Canva, né? Não precisa nem gravar realmente, tá bom? E aí vamos lá, né? Na hora que eu clico aqui em criar um design, eu vou escolher, né, o tipo de design que eu vou criar. Então, aqui, eu vou colocar, por exemplo, um post para Instagram, tá? Que é um design pequeno, né? Ele fica já no formato do Instagram, esse formato quadradinho.
E, gente, se eu estiver indo rápido, alguma coisa, vocês falam, tá? Isso, se tiverem dúvidas, podem levantar a mão. Eu vou fazer uma apresentação geral, né, do programa, e aí, em seguida, eu vou mostrar alguns materiais que eu já criei voltados para o ensino, né, principalmente da área de biologia, que é a área, né, a minha área de atuação. Railson levantou a mão. Pode falar, Railson. Professora, boa noite. É porque eu me inscrevi numa palestra agora de 7h30. Eu não sei se a palestra é essa oficina. Acredito coisa, que né? Sim. Sim, Railson. Você está no lugar certo. Professor. É um mini curso. Pronto. Bem-vindo. Obrigada, valeu. Gislane está dizendo que não tem notebook, tem que baixar o aplicativo no celular ou pode ser no Google mesmo. Se você for pelo Google, né, como é que se chama? O ícone, né, da internet do seu celular, aí você coloca canva.com, você consegue acessar. Tá certo? E aí, esses com relação à inscrição, o pessoal tá resolvendo, né? Bom, e aí aqui, ó, se você for ver aqui do lado esquerdo, né, tem o menu para trabalhar nele e traz uma série de templates, né? Esses templates são os modelos que eu tinha falado. Então, você quer criar um modelo específico sobre, vamos lá, biologia. Então, ele traz, né, vários modelos prontos. Né? Você pode ir olhando um por um para ver, esse aqui é mais ou menos o que eu queria, ou gostei desse modelo, quero usar. Então, você clica aqui, basicamente vai ser copiado, né, para a sua área de trabalho, e você vai poder mexer nele à vontade. O que é que eu posso fazer com essa imagem? Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu posso mudar a cor de fundo, né? Então, aqui, ó, uma das coisas que eu mais gosto do Canva é porque tudo, né, todos os itens, eles são facilmente movidos, né? Por isso que o mouse facilita. Então, esse coraçãozinho aqui, por exemplo, que é menorzinho, se você fosse usar o mouse do notebook, ia lhe dar um trabalhão para achar, né, o canto certo. Então, com o mouse normal é mais fácil. Então, você pode mover. Uma outra coisa que facilita é que você pode selecionar vários itens ao mesmo tempo, né, movê-los todos juntos. Isso é uma coisa que, por exemplo, pelo menos até onde eu sei, não dá para fazer no PowerPoint. Né? O PowerPoint você precisa clicar, apertar o Shift e ir clicando em vários, né, um por um, para você conseguir mover tudo isso junto. Né? Então, o Canva ele tem essa facilidade. Você seleciona o que você quer mexer e mexe tudo junto. Isso é uma das grandes vantagens. Então, eu clico aqui, para alterar o fundo, simplesmente eu vou aqui nessa cor, né, e dou uma mexida, né, escolhendo a cor que eu quero. Tá bom? Uma vez que eu escolhi o modelo, aí eu posso, né, fazer o que eu quiser, dependendo do que eu for trabalhar. Se eu fosse dizer, por exemplo, acho que é no dia 22, que é o dia da água, né? Eu vi isso recentemente, eu não decoro nesses dias, mas recentemente eu vi que dia 22 é o dia da água. Se alguém souber, aí me confirma se é isso mesmo. Mas vamos lá. Se eu quero alterar isso aqui, né? Então, vou colocar uma cor mais clarinha, que fique mais parecido com o dia da água. Aí eu não quero esses elementos. Então, eu simplesmente clico, né? Deleto. Você vê que tem alguns desses elementos que você consegue alterar todas as cores dele. Olha que legal. Você tem um passarinho, né? Um beija-flor aqui. E você consegue alterar todas as cores dele. Né? Deixar do jeito que você quiser. Então, basicamente, você
altera uma imagem, né, já pronta, para deixar, né, no formato que você quiser. Isso também é outra funcionalidade muito, muito legal. Tá? Dia Mundial da Água, obrigada. Pronto, Dia Mundial da Água. Aqui eu consigo alterar texto. Para aumentar e diminuir o texto também é muito fácil. Eu posso selecionar e mudar aqui, ou eu posso simplesmente aumentar e diminuir aqui, ó, na caixa. E aí, eu quero acrescentar alguma coisa aqui que tenha a ver com água, né? O que é que eu faço? Eu vou aqui em elementos. Essa parte de elementos também é ótima, porque ela traz uma série de figuras, uma série de fotos já disponíveis aqui. Então, não preciso necessariamente ir no Google Imagens procurar fotos ou abrir outros sites para buscar essas fotos, né? Eu já tenho muitas possibilidades aqui. Então, raramente eu vou fora, né? Só quando é algo muito específico que eu não encontrei aqui, que eu realmente vou atrás, né? De outros locais. Mas aqui a gente já consegue encontrar bastante coisa, tá? Então, se eu colocar aqui água, então, eu posso separar, né? Aqui ele aparece tudo. Você pode clicar apenas fotos, né? Então, ele vai mostrar apenas fotos. Veja que são fotos de alta qualidade, né? Fotos muito bonitas. Né? De alta qualidade. Você pode usar nos seus slides, nas apresentações, né? Em tudo que você for fazer. Se você observar bem, tem algumas que tem esse chapéuzinho aqui, ó, e tem escrito Edu. Então, essas daqui são as que estão disponíveis apenas para o Canva para educação. Se eu tivesse uma conta gratuita, elas não estariam disponíveis para mim, né? Então, ele tem algumas que são gratuitas, mas dependendo do conteúdo, do tema que você pesquisar, muitas vão ser fechadas, né? No caso da conta gratuita. Por isso também é importante de utilizar, né, o Canva para educação. E aí ele tem essas figuras que eu acho ótimas, assim, excelentes de usar em slides, por exemplo, né, para a sala de aula. Então, ó, ele já traz pronto, né? Nem todas são editáveis, como esse passarinho, né? Tem algumas que realmente você não consegue mudar a cor. Deixa eu mudar isso aqui. Mas tem algumas que você consegue. Por exemplo, essa gotinha aqui, ó, você consegue escolher, né, a cor que você quiser. Tá? Mas não são todas. De qualquer forma, ele tem uma quantidade muito grande de elementos. Deixa eu voltar aqui minha pesquisa. Que são essas figuras, né? Tem figuras que têm movimento, né? Você pode colocar também nos slides. E tem figuras paradas, né? Para se você quer usar num documento que vai ficar como um e-book, né? Que você vai fazer algum documento assim, um cartaz. Tá? Então, é muito diverso. A pessoa passa horas aqui só olhando essas possibilidades. E aí ele tem vídeos também. Vídeos curtinhos no próprio Canva, né? Que você pode utilizar também. Eu vou mostrar depois um exemplo de vídeos que eu criei, né? Somente utilizando vídeos aqui do Canva. Tá? Não é difícil. É algo que requer um pouco de tempo, né? Um pouco mais de tempo, mas que não é difícil de fazer. Que mais? Aqui você pode fazer upload de imagens que você não encontrou, né? Então, por exemplo, aqui nos meus slides eu coloquei a logo do Capacitação Digital, né? Do projeto que essa palestra está inserida, né? Esse mini curso. Então, isso aqui é algo que eu não encontraria na pesquisa do Canva, né? Então, eu faço um upload e consigo inserir aqui, né? Alterar. Aqui são algumas outras imagens de uma apostila que eu estava fazendo. A parte de texto, né? Ele tem também uma grande quantidade de fontes disponíveis. Ele traz aqui algumas combinações, né? Que você pode usar, né? Já prontas.
estilos, né? Essa parte de estilos é muito interessante também. Então, se você, não sei muito bem combinar as cores, eu tenho dificuldade nisso, então ele traz alguns estilos já prontos, né? Você pode escolher aqui, né, alguns dos estilos, e ele já traz para cá, né? Você vai apenas alterar as palavras, mas ele já vai estar trazendo toda essa como é que se chama? Essas cores, né, que combinam, tem alguma combinação. Paleta de cores, né? Isso, obrigada. Essa paleta de cores, as fontes, né, também combinando umas com as outras. Então, tudo isso ele já traz, né, possibilidades aqui, se você quiser testar. O áudio, né, então ele tem algumas músicas, né, já disponíveis aqui no Canva, para utilizar, né, quando você for fazer vídeos. Essa parte de áudio ela é um pouco mais difícil, eu acho, pelo menos, de encontrar, né, porque você tem que buscar meio que pelo tema, né, que você está trabalhando, mas dá para usar também. E logotipos, né, aqui tem até um exemplo de uma logo que eu criei para um projeto, né, do IF. É uma coisa que também que é bem fácil de fazer, essas logos, né, aqui. E você pode utilizar desde que seja voltado para a educação, né? Se você for criar uma logomarca para uma sua loja, né, alguma coisa assim comercial, se você for ler, né, a parte de direitos autorais, o Canva não é autorizado a utilizar, tá? Mas coisas voltadas para a educação, como é o caso de logos para projetos, né, é permitido, porque não tem fins comerciais, né? Senão vai lucrar com isso, né? E aqui tem outras coisas, né? Basicamente a união, né, do Canva com diversos programas que você pode ir testando, tá? Eu admito que eu não mexi muito nisso, mas tem várias possibilidades aí que depois vocês podem investigar mais um pouquinho, tá bom? Alguma dúvida, gente, nessa parte geral do Canva? São muitas coisas, né, para mexer, mas uma coisa legal aqui que tem também, por exemplo, é essa parte de animar. Então, você pode escolher como esses elementos vão aparecer. Cada um, né, tem uma opçãozinha de como isso vai aparecer. Ele tem a opção também de utilizar transparência, né, no fundo, se você quiser colocar uma imagem aqui no fundo. Por exemplo, isso aqui, né? Luciana, temos duas perguntas, uma do Rômulo, que pergunta como exportar o arquivo. Certo. E Damião Silva, que não viu quando você colocou os títulos. Os títulos? Os nomes, né? Certo. Ok. Bom, só para eu finalizar isso aqui, eu coloquei essa imagem como fundo, né? Então, eu só fiz clicar. Quando você clica com o botão direito, você tem a opção de enviar para trás, né? Então, assim, ou você pode diretamente dizer assim, substituir plano de fundo. E aí, se eu pensar assim, não, essa imagem está atrapalhando, né, um pouco a minha visão dos objetos. Então, eu posso ir aqui na transparência e deixar um pouco transparente. Tá? Porque aqui está cinza. Pronto. Eu posso aumentar, diminuir essa transparência, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Certo? É só mais uma ferramenta que tem aqui. Com relação à exportação, né, dos arquivos ou para salvar, você vai aqui, ó, em baixar, e aí você tem a opção de escolher o formato do arquivo. Tá? No caso aqui é uma imagem, né, você pode salvar como PNG ou como JPG, né? Então o PNG ele vai ficar de melhor qualidade, o JPG vai ficar menorzinho. Pode salvar como PDF, aqui também ele tem duas opções de PDF, porque o PDF que é mais de menor qualidade é um PDF de mais alta qualidade.
E aqui tem outras opções, seria na criação de vídeos, criação de GIFs, né? Tudo isso ele disponibiliza. Você pode salvar a mesma criação de várias formas, né? Eu posso, se isso aqui está animado, deixa eu ver se eu já animei. Deixa eu colocar tudo. Pronto. Como isso aqui está animado, eu posso baixar ele como um GIF, né? Ou como um vídeo, né? Mas como é uma animação curtinha, eu posso salvar ele como um GIF. E aí eu escolho, eu vou querer só essa primeira página ou vou querer as duas, né? Não, só a primeira. E aí eu salvo. E aproveitando esse momento, Luciana, e como eu nunca fiz slides, se a gente usar o template do slide, então no momento de salvar vai aparecer em PPTX? Tem a opção sim. Agora, ele não aparece aqui no baixar, claro. Mas se você for aqui nos 3 pontinhos, ver tudo, aí você consegue salvar como um documento de PowerPoint. Aqui, se você quiser, né? Você pode apresentar no próprio Canva, mas se você prefere, não, eu prefiro ter o arquivo salvo com PowerPoint, você salva aqui que ele fica praticamente do mesmo jeito. Pode ser que tenha alguma animaçãozinha que você tenha colocado que no PowerPoint ele não vai ler do mesmo jeito. Às vezes acontece, mas de forma geral ele fica muito parecido com o que você criou. Bom, e aqui eu tenho o meu GIF, né, do Dia Mundial da Água. Isso aqui, né, para Instagram, por exemplo, ele é bem legal de usar, né, nos stories e tal. A segunda pergunta era com relação ao título, né, então, esse aqui ele já estava, né, porque eu peguei um template pronto, mas para adicionar qualquer texto, você vai aqui em texto, né, e inserir. Então, você digita, né? E aqui você altera, da mesma forma, né, dos outros programas, você altera a fonte, né? Ele tem uma grande quantidade de fontes também. Vocês veem que tem fontes também que são usadas só pelas contas, né, Pro ou conta educacional, mas ele tem, né, uma grande possibilidade. E o tamanho você altera tanto aqui quanto na caixa. Né? Isso aqui você pode mexer. Certo? Mais alguma dúvida? O José Nildo perguntou qual o tamanho. Eu não sei exatamente se é o tamanho do arquivo. José Nildo, pode ficar à vontade de deixar mais clara a sua dúvida. O tamanho desse arquivo de GIF? É isso? Se for, ele tem 2,9 mega. Mas aí vai variar muito, né? Da quantidade de figuras que tiver, da quantidade de páginas. É isso que... isso. 1080 por 1080. Ok. É esse tamanho, né? Deixa eu colocar aqui novamente. Mas ele fica... Isso. Esse tamanho que ele tá, né? Esse formato, já é o formato do Instagram, né? Porque foi quando eu fui iniciar esse design, eu já selecionei que fosse um post para Instagram. Você consegue redimensionar também, né? Se você clicar aqui, você consegue, né? Aqui ele está 1080 por 1080 pixels, né? A parte do... Mas você pode, eu quero transformar isso aqui num documento A4. Né? Então, eu consigo transformar. Né? Eu redimensiono e aí ele ficou num formato diferente, tá vendo? Aí tem que fazer um ajuste, né, das imagens e tudo, mas é tudo muito, muito prático. Certo? Bom, aí eu queria mostrar a vocês, antes de passar para que vocês mexam um pouquinho, alguns exemplos de coisas que eu criei, né, nesse tempo, que talvez possa ajudá-los a, né, se inspirarem um pouquinho. Deixa eu achar aqui.
Você pode organizar também os seus designs em pastas, tá? Foi o que eu fiz aqui. Então, eu criei uma pasta, né? E coloquei curso Canva, né? Então, selecionei alguns designs para mostrar a vocês que foram criados né? Desde que eu comecei a mexer, basicamente. Esse aqui é uma postagem para Instagram da Semana Geek, né? Não sei se vocês conhecem a Semana Geek, mas é um evento bem legal do nosso campus que utiliza as metodologias dos jogos, né? Utiliza os jogos e a cultura geek de forma geral como metodologias em sala de aula, né? Então aqui foi uma postagem meio brincando, né? Ainda estava aprendendo a mexer com o meu filho fantasiado de Mario, né? Então ele em algumas situações como meio que uma propaganda para a Semana Geek, né? Então, aqui eu peguei uma foto dele, né? Fiz o recorte. Esse recorte, ele é feito no próprio Canva, né? Você consegue fazer... essa opção não tinha, é interessante isso, não tinha aqui no Canva para educação, mas os professores pediram tanto que eles adicionaram, né? Então, se você pega uma imagem... Deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu ver uma foto. Sei lá, essa aqui. Aí você tem como remover fundo. Se você colocar aqui, editar imagem, ele tem um removedor de fundo no próprio programa, né? Que era algo que antes não tinha. A gente tinha que colocar em outro site para remover e depois voltar. Então, aqui ele tem o próprio removedor de fundo do Canva, né? E aí ele faz essa função. Né? Foi o que eu fiz aqui. Tá vendo? Então, isso aqui também é bem legal de usar, né, em slides. Algumas vezes a gente quer usar só aquele pedacinho, né, da imagem. Então, o que eu fiz aqui foi isso, né? Em algumas não ficou, né, super bem feito, mas fica bem legal, né? A gente juntar essa imagem real com a imagem virtual, né? A imagem de jogo, nesse caso, tá? Outro exemplo. Esse aqui eu vou mostrar depois. Isso aqui também é postagem para Instagram, né? Nesse caso foi de um projeto de extensão, né? Que falava um pouco sobre aquaponia, né? E outras práticas sustentáveis. Né? Então você cria cada um dos slides, né? Naquele formato que chama de carrossel, né? Que você vai passando. Então tem até 10 slides para colocar lá. E aí você coloca aqui e baixa ele como imagem, né? Como imagem PNG e depois importa lá no Instagram. Então, a Andrea está perguntando se ele estava com a roupa. Ele já estava com a roupa. Ele estava fantasiado e aí eu só recortei a foto, né? Tirei a foto em casa mesmo. Como usar um texto já pronto em Word nessa plataforma? Então, você copia, Ctrl+C e Ctrl+V na plataforma. Tá? Qualquer coisa você pode copiar e colar nela. Ela é bem tranquila nesse sentido também. Aqui é logomarca para projeto, né? Que é algo também muito fácil de usar. Você consegue pegar templates, né? E só fazer alterações para criar, né? Ele traz uma série de logos aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu criei e eu estava testando cores, né? Então, para fazer esse teste de cores, você pode fazer de uma forma muito simples, né? Na hora que você cria, você consegue copiar, né? Olha, se você colocar aqui duplicar página, ele copia, e aí você vai mexendo no próximo, né? Eu quero mudar essa cor, né? Enfim. E pode copiar quantas vezes quiser, né? Depois, se você não quiser usar, você exclui. Né? Mas isso facilita bastante para você testar, né? Várias coisas. Tá? Aqui foi outro material para projeto de extensão, que era um projeto de divulgação, né, das ações do curso, de forma geral.
Oi. Seráfia está perguntando, né, ela perguntou se dava para copiar e colar, Sim. e se o texto tiver 15 páginas, se ficariam em 15 páginas, ou em muitas páginas, né? Então, o texto, se você copiar ele todinho, né, 15 páginas de texto e colar, não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai colar o texto inteiro. Né? Então, ele vai ficar num design estendido, assim, saindo da página. O ideal é que você vá recortando aos poucos e colando, né, construindo essas páginas aos poucos. Eu acho, pelo menos pela minha experiência, que você não consegue colar e ele transformar em várias páginas, né? Ele vai tentar colar todo de uma vez. Tá? Então, precisa recortar, né, para ir cabendo nas páginas. Bom, aí esse projeto era um projeto de divulgação, né? Então, a gente criou esse modelinho e ficou usando o mesmo modelo para todas as postagens, né? Então, a gente alterava apenas a parte de trás e ia criando, né, as postagens e divulgando, né, pelo Instagram. Aí, mais voltado para as aulas, né? Isso aqui é algo que eu gosto sempre de fazer, né, nesse período remoto que a gente está usando muito Google Sala de Aula, que é a chamadinha, né, aquela partezinha de cima que fica no Google Sala de Aula. Né? Então, bem simples, não precisa de nada de outro mundo, né, mas fica uma coisa personalizada, né, sua turma vai ter, né, aquela cara do que você criou, né. Que mais? Isso aqui são alguns esquemas para questões, né? Então, nesse período usei muito o Google Formulários, né, para aplicar questões. E algumas vezes eu pegava de figuras já prontas também, né? Mas em alguns conteúdos eu gostava de criar. E aí, não é uma criação 100% original, né? Claro que tem uma base de alguma outra imagem que eu vi, mas você consegue buscar aqui pelo próprio Canva também. Então, se eu colocar aqui sistema digestório, porque aqui está nos templates, aqui na parte de elementos. Sistema digestório. Então, eu posso procurar fotos. Pode perguntar. Alguém levantou a mão? Levantou, mas eu acho que na hora de ligar o microfone, ela saiu da chamada. Ah, Foi a sim. Adriana. Mas ela já aparece já já. Tá bom. Bom, então vocês podem ver que o programa ele já traz muita coisa, né? Basicamente, você vai escolher o que você quer usar aqui, né, para criar a sua questão, né? Às vezes, esse aqui ele traz, né, quais são as estruturas, embora esteja em inglês, né, mas você pode alterar depois. E você pode usar qualquer um, né, de acordo com o que você quiser perguntar, né, basicamente. Certo? Mas é muito fácil de usar também. Então, aqui no caso, eu coloquei na questão, perguntei quais eram as estruturas, né, e para eles falarem um pouco sobre cada estrutura, né, usando essa imagem. O que mais? Bom, aí uma outra coisa que eu achei muito legal de fazer pelo Canva são os e-books. Tá? Então, você consegue criar materiais de quantas páginas você quiser, nesse formato de e-book, né? E na hora que você salva, como PDF, ele fica naquele formatinho mesmo de e-book, né? Que você pode ver pelo celular, você pode ir no tablet, né? Enfim, onde você quiser ler, né? Então, aqui foi um e-book que foi criado, né, por mim, por Mariana, que era técnica aqui em Macau, para um curso de hortas caseiras, né, que a gente desenvolveu também durante a pandemia. Todas essas figurinhas, né, tudo isso é do Canva. Tá? A gente só criou num formato que ficasse um pouco mais didático, né, e mais atrativo para a leitura. Tá? Então, ele é muito
tranquilo de criar, né? É muito fácil de criar. Depois que você pega o jeito, tudo flui muito rapidamente. Pode perguntar. Depois que está em PDF, você pode retornar ele para esse sistema normal? Então, quando você salva como PDF, ele é exportado, mas o arquivo original ele sempre vai estar no Canva. Então, muito tempo depois, se você quiser, eu queria pegar aquilo para servir como base para outro documento. Ele vai estar lá salvo nos seus designs. Tem mais uma... Alguém vai perguntar? A pergunta de Valdilson. Sim. Mas, aproveitando a pergunta dele, onde acha o arquivo aqui, o design que você produziu, acha em arquivo, nessa aba arquivo? Onde é que você encontra de novo o seu design? Isso. Na página inicial. Tá. O Quando Valdilson você... Aqui no início, tá vendo? Aí ele vai estar em meus designs, aqui embaixo. Designs recentes, né? Você consegue ir acessando. Aproveitando já a pergunta do José Nilton. O Valdilson perguntou como inserir hiperlinks. Sim, você pode inserir ele no formato de link mesmo. Mas, no caso, seria o hiperlink para o próprio arquivo, não é isso? Por exemplo, Isso. um sumário. Então, boa pergunta. Eu nunca fiz isso, mas eu imagino que tem como fazer. Vamos ver se a gente acha. Quer falar, Valdilson? Quero. Professor, é o seguinte, é porque eu faço o jogo em PowerPoint. Aí vamos supor, eu tenho um botão, pergunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim. Aí quando eu clico no número, ele vai diretamente para o slide correspondente à pergunta, entendeu? Eu faço isso no PowerPoint. Aí esse aplicativo, será que tem esse recurso? Eu acho que é aqui. Vamos ver. Pelo menos no PowerPoint, você clica de um lado da figura, aí tem uma opção de adicionar o hiperlink. Aí seleciona o slide que você quer. Você clica na figura, adicionar link. Então, mas aí eu não sei se esse link... eu acho que é isso mesmo. A gente está na página 8, né? Deixa eu clicar aqui na 7. Aí quando está exibindo o slide, aí quando você clica na figura, ele já adianta para o slide que você quer, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Na hora que você está apresentando, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui é a página 7. Era 8 ou era 7? Foi. Eu coloquei o hiperlink aqui para quando clicasse nesse, ele fosse para a página 8, né? Aparentemente, funcionou. Eu acho que é isso mesmo. Você clica e clica aqui no adicionar link. Admito que eu nunca tinha usado, mas é uma ótima ferramenta. É um recurso para montar jogo. Uhum. Então, aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Esse daqui, como eu falei, né, foi criado para curso de hortas, né? Então ele está bem didático, muitas imagens, né? Que ele é voltado a um público mais amplo, né? A gente tinha pessoas de todos os níveis de escolaridade, né? Então o ideal era ter uma linguagem bem didática, né? Então esse foi o formato que a gente achou. Esse outro aqui, ele foi criado para uma disciplina da biologia, né? Que é de evolução. Então, quando eu comecei a dar aula de evolução, eu vi que a gente, no início, tinha apenas 7 semanas para dar a disciplina toda, né? Foi os primeiros semestres remotos foram assim. Então, eu senti a necessidade de criar esse material, que é um resumo dos capítulos de livro, né? Então, é um material de consulta, né? Que eu chamei material de apoio à disciplina. Então, os alunos consultavam, né? Era uma forma mais prática, vamos dizer assim, de recorrer, né, ao conteúdo. Isso aqui dá um trabalho de fazer, né? Não é tão
porque a pessoa tem que estudar, né, ver exatamente o que é que você vai colocar aí, o que não vai, mas é um material que fica para sempre, né? Então, todas as turmas que eu tive depois dessa, eu sempre disponibilizo esse material, ele sempre serve, né, como uma referência para eles também, tá? Então, essa parte de criação de e-books é muito legal, eu me empolguei muito. Hoje em dia o tempo está mais curto, mas no início, assim, eu gostava muito de criar esses e-books. Tá? Que mais? A questão dos jogos. Pronto, eu também gosto muito de trabalhar com jogos. Isso aqui é um jogo que eu comecei a criar, mas ainda não coloquei em prática, né? Porque é um jogo que eu quero aplicar de forma presencial, mas basicamente foi a criação de cartas de jogo, né? Criei algumas regras para utilizar, mas são cartas para trabalhar o conteúdo também de evolução, né? Então, essas cartas, esse formato, né? Eu coloco aqui, eu dimensiono de acordo com o que eu quero, né? Então, eu pesquisei qual o formato geralmente usado em cartas de jogo, cartas de baralho, né? Ou de, enfim, super trunfo, né? Aqueles jogos de carta. E aí coloquei, né, nesse formato e fui criando aqui as cartas, né? E o que cada carta faz, enfim, né? Tem a regrinha do jogo. Ainda não cheguei a praticar, né? Colocar ele em prática para testar mesmo, mas ele tá prontinho aqui para ser usado. Um outro material que eu criei recentemente, que eu consegui já aplicar em sala de aula, foi esse aqui. Esse jogo, ele é usado para trabalhar o conteúdo de genética, né? Usei com o ensino médio. Não é uma ideia original minha, tá? Esse detetive da genética é uma ideia que eu vi na internet e eu fiz uma adaptação, porque o que tem na internet, ele tem situações que geneticamente são mais dúbias, assim, menos comprovadas, né? Que tem uma ação direta dos genes, enfim. Eu quis trazer exemplos mais reais, né? Que se sabe que são de acordo com as leis de Mendel, né? E para trabalhar o conteúdo direitinho. Então, eu não sei se vocês vão, eu acho que eu vou ter que compartilhar com uma guia para vocês ouvirem, né? Esse eu coloquei um áudiozinho. Então, ele, né, que a ideia era dar um clima de certa tensão, né? Na sala de aula. Os alunos gostaram muito dessa prática. Vamos ver. Vocês estão ouvindo? Sim. Pronto. Então, todos os vídeos que aparecem aqui são vídeos do campo, tá? Eu só fiz, né, encontrá-los e adicionar essas informações, né? Imagine que você é um detetive e precisa desvendar quem é o autor de um crime. Então, criava aquela atmosfera, tudo escuro, para que eles prestassem atenção na chamada, né, da história. Você recebe anonimamente pistas contendo algumas características do criminoso. Porém, essas pistas são, na verdade, problemas de genética para resolver. E aí, nesse momento, eu acendia, né, pelo menos uma luz, pedia para eles tirarem os cadernos, para eles irem desvendando, né, os problemas de genética. Atenção, a resposta é sempre a característica com maior probabilidade de acontecer. E aí começavam, né, as questões. E aí eram questões, né, que tinham, como eu falei, né, uma base genética meio mais bem estabelecida, né, como é o caso do albinismo, como é o caso da polidactilia, né, essas características. E aí no final, quando eles desvendavam as pistas, eles tinham que dizer as características do criminoso. Então ele ia dizer, o criminoso não é albino, o criminoso ele tem o lóbulo da orelha solto, ele tem tais características. Né? Então isso os levava a praticar, né, os conhecimentos de genética de uma forma mais atrativa, né, mais interessante para eles. Tá? Isso aqui é algo que você pode
desenvolver para vários conteúdos, né? De diferentes formas. E, assim, o mais difícil é ter a ideia, né? Depois que você tem a ideia para colocar em prática, é muito tranquilo, muito fácil. E aí a gente conversava, né, sobre as características. E aí, vocês descobriram qual o tipo sanguíneo dele, qual a cor dos olhos, né? Várias características. E no final, né, eles desvendaram o crime e foi bem legal essa aula, tá? Essa aplicação deu bastante certo. Bom que vocês gostaram. Pode falar, Josenildo. Acho que ele ainda está com a mão levantada desde aquela outra pergunta que ele já fez. Ele esqueceu tá bom. de baixar. Danildo, quer perguntar mais alguma coisa ou você só esqueceu? Não, vou perguntar. Porque no computador, às vezes, a gente não pode mexer da universidade, é só o PowerPoint. A gente pode mudar o arquivo e entrar no PowerPoint, esse aplicativo? Pode sim. Você consegue salvar ele como PowerPoint também. Tá? Eu vou mostrar aqui. Então, aqui são slides que eu criei para a aula, né? Então, desde que eu conheci o Canva, meus slides todos são feitos por ele, né? Eu acho ele mais fácil de mexer do que o PowerPoint. E eu acho que como ele tem essa série de elementos, né? Fica tudo mais bonito, né? Para o aluno acompanhar. Então, aqui, por exemplo, você consegue juntar elementos, né? Para fazer pequenos esquemas, né, no slide. Então, aqui são elementos diferentes. Eu mostro já, tá, Josenildo, como salvar. Aqui são elementos diferentes, né? Essa carne, as larvinhas e esse puff, né? Cada um é um elemento. Então, eu juntei, né, para criar essas imagens aqui também. Né? E você consegue, por exemplo, aqui tendo o experimento, né? Então, toda essa imagem, né, ela foi montada a partir de elementos do Canva. Né? Cada um desses, né, que eu estou selecionando aqui são elementos que foram, né, adicionados. Está travado aqui também. Travou? Para mim não travou não, mas Rômulo e Juvenal disseram que travou um pouquinho. Aproveitando o recorte, André Rebouças pergunta se você usa recortes de vídeos para as imagens, para mover as imagens. Então, são recortes de vídeos que tem no próprio Canva, tá? Vocês já estão conseguindo ver a tela direitinho? Se você for aqui na parte de elementos, né? Então, por exemplo, eu buscar aqui crime, né? Foi mais ou menos o que eu tinha pesquisado para fazer aquela apresentação. Na parte de vídeos, ele aparece uma série de trechos, né? Tem alguns pequenininhos, como por exemplo 8 segundos, tem outros que são mais longos. Tá travado, viu, Luciana? Tá travado? Então, tá travado. E a Gislaine levantou a mão enquanto você... Você pode perguntar, Gislaine, enquanto ela está reorganizando. Professora, eu vi que no início, quando a pessoa abre a primeira página do Canva, a opção Instagram, redes sociais, alguma coisa assim. Aí, quando eu for usar para slide, vai ter a opção lá. Eu vi que a senhora também já falou algo referente a isso, mas eu não entendi bem. Quando eu for usar para slide, vai ter a opçãozinha lá, slide, ou eu vou ter que colocar a fonte, não sei.
Não, você vai criar um design e colocar apresentação educacional. Aí ela fica no formato de slides. Ok, tá certo. Obrigada. E aí, para finalizar o que eu estava falando com relação ao vídeo, é porque eu estava apresentando a guia, né? Por isso que ele não estava saindo do canto. Mas, basicamente, eu pesquiso vídeos, né, ligados ao tema que eu quero e ele já traz aqui, né, os recortes de vídeos, né? Tem alguns que são mais longos, né? Esse aqui, 55 segundos. Então, eu não vou usar esse todo, vou usar só um pedaço. Então, como é que eu faço isso? Deixa eu colocar aqui no final, só para mostrar a vocês. Ó, se eu quiser escolher esse aqui, né? Esse foi um dos que eu usei lá no detetive da genética. Então, eu coloco ele todo, né? Para ele cobrir a tela toda. E aí, aqui, ó, ele tem o tempo o tempo do arquivo todo, né? 54,6 segundos. Só que eu não quero usar isso tudo, eu quero usar só, sei lá, 10 segundos. Aí eu consigo reduzir aqui, ó, escolher o tempo que eu quero. 10 segundos. E aí ele vai recortar e deixar só os 10 segundos. A criação de vídeos, ela é como uma criação de uma apresentação de slides, né? Só que aí você vai colocar trechos de vídeo ao invés de colocar imagens fixas. Né? Então, você cria essa página, coloca adicionar página. Aí eu coloco o próximo vídeo. Vou colocando. Na hora de apresentar, ela vai ficar num formato contínuo. Né? Você pode escolher, na verdade, se ele vai ficar num formato contínuo ou se você prefere que ele fique naquele formato que eu coloquei, que eu preciso clicar para passar a página. Né? Eu coloquei nesse formato porque tinha as questões, né? Então, eu deixava a questão por bastante tempo para o aluno responder, e aí eu passava. Mas teve outro que eu vou mostrar a vocês, que eu criei ele todo como vídeo. Né? Então, ele fica como um vídeo de YouTube, né? Normal. Tá bom? Antes de mostrar esse vídeo, eu vou só mostrar a questão de como salvar, né? Que José Nildo perguntou. Você vai aqui nos 3 pontinhos e coloca nesses 3 pontinhos ver tudo, e aí você consegue salvar como PowerPoint. Aí ele salva o design todo, né? Tudo que você quiser. Se você quiser escolher só alguns slides, ele vai salvar também só alguns slides. Tá? Mas ele fica no formato de PowerPoint. Acho que esse aqui já estava ok. Mariana, pergunta, Luciano, se você já tem alguma publicação com esse jogo de genética. Não, ainda não. Eu apliquei ele para a minha turma agora em janeiro, eu acho. Faz pouco tempo, ainda não cheguei a parar para publicar. Também não apliquei questionário, né? Foi um erro, mas porque eu desenvolvi ele assim nas vésperas da aula, né? Não deu muito tempo de pensar nisso. Mas eu pretendo aplicar novamente e, né, coletar as opiniões dos alunos para tentar publicar alguma coisa. Você então está convidada para fazer isso com o pessoal da especialização em ensino de ciências do Campo João Câmara no próximo semestre. Pronto, pode ser. Obrigada pelo convite. E aí eu vou trazer o último exemplo antes de finalizar, né, para que vocês possam ir para a prática, senão vai ficar muito tarde. Que é o vídeo que eu falei, né? Então, qual foi a ideia desse vídeo? Né? Eu quis fazer uma experiência mais gamificada, né? Com os alunos da turma de evolução. E aí eu criei esse jogo, né? Que é a Viagem do Beagle, que eles jogavam em grupos e tinham que desenvolver algumas atividades. Cada aula era um capítulo, né? E cada capítulo, basicamente, era um lugar que Darwin visitou na viagem dele, né, ao redor do mundo. Então, o primeiro capítulo era o Brasil, o segundo capítulo, a Argentina, e assim por diante, até fechar essa viagem ao redor do mundo. Então, para motivá-los, né, antes de explicar isso tudo, antes de começar a disciplina, na verdade, eu já enviei esse trailer, né, para eles, mas eu vou ter que compartilhar como guia, para que vocês possam ouvir, né? Para que eles se sentissem motivados, né? Tivessem aquela dúvidazinha, como é que vai ser?
criasse aquela expectativa, né, com relação à aula, tá? Então, vou passar aqui. Deu para ouvir, né, gente, direitinho? Estava em dúvida se estava saindo o som. Sim. Sim, ficou perfeito. Obrigada. Então, nada mais é do que uma apresentação com vários vídeos, um atrás do outro, né? E aí esses vídeos da natureza, assim, de animais, tem muitos, são lindos, vídeos lindos, assim, que dá para usar em aula, né, para diversas áreas da biologia, da ciência de forma geral. E fica muito legal, assim, eles gostam demais, né? Qualquer coisa nova que traga, assim, para os alunos, eles gostam muito, tá? E aí, só para fechar a apresentação, né? Antes da gente finalizar, vocês estão vendo a tela? Ainda não. Não, né? Agora está mudando. Mudou. Tá vendo? Bom, essa parte das sugestões, né, eu já mostrei a vocês no próprio Canva, tá? Vou passar um pouco rápido, mas, né, basicamente alguns modelos que fui criando, né, ao longo do tempo. Aqui é programação de evento, né, também, que é bem fácil de fazer. Bem fácil não, né? Dá trabalho, mas fica bem legal, né, assim, no Instagram. Orientações e avisos, né? Então, às vezes, um aviso que eu queria que eles prestassem mais atenção, assim, não passasse batido no grupo, eu colocava nesse formato, né? Então, reposição de nota, atividade, né? Divisão dos grupos, né? Então, aqui era sobre os vertebrados, né? Então, o grupo que ficou com peixes, né? Anfíbios, répteis. É só um jeito de, né, deixar o material mais bonito, assim, né, visualmente. Atividades, né? Então, algumas atividades eu construía no Canva também, né? Aqui é o e-book. Aqui um outro e-book, né? Para a disciplina de evolução.
as cartas, né, que eu já mostrei a vocês, e os vídeos. Né? Então, para cada aula eu fazia um vídeo dessa, né, que mostrava o que ele viu no Brasil, né? Então, apresentava algumas coisas e tal. E aí, uma outra parte muito importante do Canva, além de a gente produzir os materiais, são eles produzirem os materiais, né? Os alunos. Então, você consegue criar uma equipe no Canva e convidar os alunos, tá? Eu vou mostrar como fazer isso. Essas atividades, elas estimulam muito a criatividade deles e o desenvolvimento de habilidades com a ferramenta, né? Então, os alunos, eles, né, a maioria disse que gostou muito de aprender a mexer, passou a usar em outras disciplinas, né, o Canva, ou para fazer suas próprias postagens em redes sociais, né, voltadas para algum tema. Os alunos, eles podem colaborar entre si, né? Então, o mesmo design, se você compartilhar com alguém, você consegue mexer junto, né? Então, as pessoas conseguem ir mexendo nesse design de forma colaborativa, né? Que também é muito legal. Então, os alunos, né? Aqui são alguns exemplos, né? De materiais criados pelos alunos, né? Esse aqui sobre vacina gênica. Esse aqui era uma postagem do Instagram, como eu falei, sobre os vertebrados, né? Então, esse daqui foi sobre as aves. Então, eles criaram, né? Eu fazia só as orientações básicas e eles, né, usavam sua criatividade. A gravação de vídeos também é possível pelo Instagram, não só pelo Canva, né? Não só esses vídeos que eu mostrei, mas vídeos da gente mesmo, né? Gravação de videoaula, tudo isso ele permite que você faça. E uma proposta que deu muito certo é o Canva e o Padlet. Não sei se vocês já conhecem o Padlet, né? Mas é um site que ele permite compartilhamento de materiais de forma geral. E aí uma forma que eu gostava de usar era como um mural. Então, os alunos produziam seus materiais e postavam lá, e esse mural ele ficava disponível para os outros alunos verem os trabalhos dos colegas, né? Então, é a versão virtual daquele trabalho de fazer alguma coisa na cartolina e colar na sala, né? A gente tentar fazer esse mural dos trabalhos dos alunos para que eles pudessem ver, tá? Então, eu vou mostrar, antes da gente ir para a prática, mostrar um desses murais, né, que foi criado. Esse aqui, né, eu não estou mais acompanhando o chat, deixa eu ver. Esse daqui foi criado pela turma de Novas Tecnologias, da especialização, né, de Macau, em 2021.1, e eu fiz um sorteio, né, de grandes cientistas, passei um para cada um, era justamente a proposta de aprender a mexer no Canva, né? Então, a partir disso, eles criaram, né, esses infográficos e postaram no Padlet, né? O Padlet é essa plataforma aqui, né? Então, ficaram muito bonitos, né, esses trabalhos. Eles aprenderam, né, sobre os cientistas, alguns que não conheciam, né, outros eles já sabiam, né, que são mais famosos. E aí os colegas, né, eles podem curtir, né, isso também é legal, eles podem curtir, podem comentar, né, isso é uma ferramenta bem interessante do Padlet, porque permite, né, essa interação, né, entre a turma. Então, ficaram muito lindos, né, os infográficos. Aqui é outro que foi do ensino médio, né, sobre o sistema cardiovascular. Então, eles produziram, né, também, cada um produziu o seu, né, então eu dava as orientações e eles usavam as imagens, né, tudo do próprio Canva para construir esses materiais. Certo? E aí, é isso que eu queria que a gente fizesse agora, né? Já são 9 horas, eu tinha dito a Mariana que achava que ia terminar às 9, né? Mas acabou se estendendo um pouco. Mas eu vou
Em pouco tempo a gente consegue criar, né, alguma coisa, é só para que vocês tenham esse contato com a ferramenta e para eu poder tirar dúvidas que vocês tenham nesse início aí, né, de utilização, tá? E aí a minha proposta, né, eu fiz um tema só para que vocês possam se basear, né, em alguma coisa. A minha proposta é que vocês façam uma postagem para Instagram, naquele quadradinho, né, torcendo pela paz, né, nessa situação que a gente está de guerra. Eu pensei em trazer algo da pandemia, mas a gente já está há tanto tempo, né, nessa situação de vírus, vacina, pandemia. Então, algo, né, uma postagem que você traria, que você, de repente, mandaria para a Rússia, né, pela paz, tá? Então, basicamente, vocês entram no Canva de vocês, criar um design, poste para Instagram, né? Esse fica naquele formato quadradinho. E aí é usar a imaginação, né, de como você faria essa postagem. E eu vou compartilhar o link do Padlet, né, para que vocês possam postar, né? Quem for terminando já pode ir postando para a gente ver, né, esse mural de todo mundo, né? Quem quiser participar, será muito, muito bom de ver, tá bom? Então, podem iniciar. Se ainda tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Estou aqui disponível pelo tempo que precisar para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou só compartilhar aqui o link. Quando você clica nesse link, você é levado para o Padlet, né? Esse mural aqui. Aqui está autorizado para que vocês escrevam, né? Escrever é basicamente postar o que vocês quiserem, né? Então, se você clicar aqui no mais, você consegue enviar, né? Aqui, né? Com imagem. E aí você envia, né? O arquivo que você quiser. Tá bom? Ele tem aqui, né? As opções. Pode falar. Tu tem o link do Canva para instalar também, não? Tem, é canva.com. Se você colocar aí no computador, né, no notebook, no celular também. O celular tem o aplicativo também, mas você indo pelo site você consegue acessar. E aí, só mostrando aqui, tinha uma coisa que eu falei que ia mostrar. Como criar a turma. Então, você consegue aqui no Canva criar uma turma, né, para os seus alunos acessarem, né, que é algo que eu posso fazer também, caso vocês queiram, não queiram se cadastrar agora, eu posso criar uma turma, e aí eu compartilho com vocês, para que vocês possam acessar, né, o Canva. Mas, basicamente, você clica em turma e você compartilha, né, com as pessoas são os alunos, um link de convite. Então, na hora que o aluno clica nesse link, ele entra, né, na sua turma e ele consegue fazer os designs. E você, como professor, consegue acompanhar, né, isso. Na hora que está pronto o design, você recebe um e-mail avisando, tem um design pronto para sua aprovação, feito pelo aluno tal. Então, você consegue acompanhar isso. Você pode convidar por meio do link ou pode importar alunos direto de uma turma do Google Sala de Aula. Também funciona. Certo? Aqui foi a última turma que eu adicionei, né, as pessoas. E aí, quando eu não estou mais utilizando, geralmente eu removo, né, essas pessoas e adiciono os novos alunos, para não ficar também gente demais. Certo, gente? Alguma dúvida? Vamos lá criar os postzinhos do Instagram. A melhor forma de
de praticar, né? De aprender.
Luciano, é possível compartilhar diretamente do Canva? Ele tem uma barrinha uma aba de compartilhar. Uhum. Já dá para ir direto para o Padlet? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Nunca fiz dessa forma, mas eu acho que talvez seja possível. E se copiar o link do preparado, é possível jogar no Padlet? É. Copiando o link. Uhum. Então, e aí vai em publicar. Você coloca o link direto lá. Eu acho que dá certo, sim. Vamos ver. Eu tentei, mas eu não consegui. Vou tentar. Vou dar um enter aqui. A imagem não aparece para mim. Vou tentar. Não aparece não. Não, ele não aparece como imagem. Ele aparece como um link do Canva. Isso. E aí a pessoa precisaria clicar, né? Como é que faz, então, para compartilhar aqui no que eu preparei do Canva? Era só colocar em mais. Você vai baixar, né? Você baixa ele como imagem. Certo. E depois posta lá no Padlet, né? Sim. Eu acho que ele não tem link direto com o Padlet, pelo que eu estou vendo aqui. Ele tem com muitos programas, né? Mas não com especificamente com o Padlet. Realmente não tem, pelo menos até o momento, né? Bom, a Andréa já postou aqui a arte dela. Deixa eu compartilhar aqui para todo mundo ir acompanhando. Algumas pessoas colocaram mensagens, né, gente? Mas vamos tentar fazer as mensagens no Canva, né? Mexer um pouquinho no Canva. Então, aqui, ó, por exemplo, o Padlet, né? Eu estou falando do Canva, mas acabei apresentando também o Padlet. A pessoa que criou, né? Ela consegue mexer, né, em algumas coisas. Por exemplo, colocar, né? Mudar a ordem aqui das postagens. Aqui está aberto para curtir, né? Então eu posso curtir aqui. Professora. Oi. Eu estou mais perdido que esse tiroteio aqui. Diga aí. Eu me loguei, certo? Tem que certo. logar, né? Pronto. Depois que eu me loguei, agora aí apareceu uma página aqui inicial e eu estou perdido para voltar. Certo. Então você está no início. Aí você está vendo um botão roxinho do lado direito, criar um design. Criar um design, não. Criar um Padlet. É porque você está no Padlet já. Você já vai postar no Padlet, é isso? Eu acho que é. Ou você já fez a postagem no Canva ou ainda não? Não. Então primeiro você vai no Canva para fazer a postagem, depois você vai no Padlet. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu vou? Peraí, eu vou compartilhar com você o link do Canva para você entrar. Aí você vai abrir aquela página que eu estava mostrando, né? Que para a criação dos designs. Vou copiar aqui. Pronto. Tente clicar nesse link do Canva, ver se você... Pronto, aí eu vou me logar. Cliquei, aqui me loguei, aí tá carregando. Pronto, aí do lado de... Abrir. Pronto, aí do lado direito você deve aparecer criar um design. Sim. E aí você vai escolher o tipo, né? Esse exemplo que eu estou pedindo para vocês fazerem é post para Instagram, o modelo, né? Assim.
Achei. Na hora que você clicar, ele vai aparecer esse formato quadrado. Tá vendo? Os colegas já fizeram aqui. Descanse em paz, Altano. Os colegas fizeram aqui os quadradinhos. E aí você, com base nele, já começa a fazer sua postagem. Nada. Pronto, ó, temos mais um aqui. Paz entre Ucrânia e Rússia. E aí, ó, o professor e os alunos, eles podem curtir, né? Isso é legal, né? E adicionar comentários. Pode falar. Eu fiz a arte lá no Canva. Como é que eu coloco nesse aplicativo da senhora? Pronto, depois que está pronto, você vai salvar como imagem. Tá? Para salvar, você vai em baixar. Baixar, e aí escolhe PNG mesmo, né? Que é o formato de imagem de melhor qualidade, e baixar. Certo, beleza. Aí depois é só ir no aplicativo e colocar ele aí. Isso, clica lá no link do Padlet, né? Que eu disponibilizei. Vai no mais, que é embaixo, e coloca a imagem. Ok, obrigado. Nada. Já temos 3 aqui. Ó, já tem um comentário aqui de um colega, adorei. Essa configuração, gente, você também consegue mexer, tá? Do que é que a pessoa pode fazer, né? Se é para curtir, se é para comentar, ou se você não quer que haja essa interação, né? Tudo isso você consegue adaptar aqui no Padlet. O Dias está perguntando como fazer para salvar. Certo. Lá em cima, né, depois que você criou o design, em cima tem um retângulozinho escrito baixar. Aí você clica em baixar, escolhe o formato do arquivo e coloca para baixar, que ele faz o download. Aí, quando você tiver com o arquivo em PNG, né, o JPG, aí você clica no link do Padlet, né, que é esse link que eu disponibilizei aqui no chat. E embaixo vai ter um mais, esse maisinho aqui que está aparecendo na tela de vocês. Esse mais é para você adicionar uma nova mensagem, né, basicamente. Aí você pode adicionar como imagem. Né? Pode ser uma mensagem escrita, pode ser imagem, vídeo, né? Ele tem essa flexibilidade. Pode adicionar qualquer... Você não consegui adicionar aqui a imagem. Uhum. Aí agora eu estou perdida aqui. É só postar. Depois você adiciona. Sim, só clicar no nome enviar, né, no caso? Uhum. Enviar. Ah, tá. Apareceu mais um aqui de Andréa. Andréa está aí na produção, né? Ficou legal, viu? Com as cores, né, da Ucrânia. Eu mandei, será que pegou? Em nome de Jesus. Acho que ainda não chegou, não apareceu aqui na tela. Vamos lá, deixa eu fazer o caminho aqui de enviar. Ó, clica no mais, aí você vai colocar upload, né? E escolhe, né? No caso, eu vou escolher... Cadê aquele que eu tinha feito? Professora, o meu só aparece compartilhar, não aparece baixar, não. Será que é porque é tipo um vídeo ele? Pode ser. Ó, apareceu mais um aqui, novo. Mas dá certo eu compartilhar com o aplicativo, não? Se ele aparece só como apresentar, do lado esquerdo vai ter um quadradinho com aquele símbolo de baixar, que é uma setinha para baixo, né? Apareceu aí? Eu vou dar uma olhada, mas não encontrei, não. Peraí. Luciana, quando eu aperto no meu compartilhar, então ele abre uma tela, e nessa tela, um pouquinho mais, tem baixar. Pode ser que sim, também. Pronto, pode ser assim também. Teve alguém que compartilhou o link. O link não está dando certo, tá vendo? Ele não aparece a imagem.
Então, será que é o meu, hein? Não sei, precisa baixar a imagem e depois compartilhar aqui. Ó, mais um aqui. O pessoal tá fazendo, tá conseguindo. Eu copiei o arquivo e colei. Abri a imagem, copiei e colei. Não, esse jeito não funciona. Funcionou, para mim funcionou. Foi? Ah, ótimo. Copiei, abri no visualizador, copiei a imagem e colou colei. direto aqui. Ah, legal, não sabia. Baixei, aí eu vou nessa parte de novo no link, né, que a senhora mandou. Uhum. Clica no mais. Sim, peraí. Aí você escolhe o arquivo. Vou colocar esse aqui que eu criei, que não tem nada a ver, né? Mas só para mostrar como fica. Oh, meu Deus, será que é isso? Acho que é. Diga que é em nome de Jesus. É. Ai, deu certo. Pronto, ó. Aqui no caso, aqui tá aquele que eu criei, né? Olha, ele fica como um gifzinho também. Aí, assunto, né? Você pode colocar seu nome, pode colocar alguma coisa, legenda, né? Pode mudar aqui, colocar alguma cor diferente. E publicar. Não vou publicar porque o meu não tem muito a ver com o tema, né? Mais alguns aqui. Ótimo. Muito bom. Então, você vê que mesmo com os que são GIF, eles aparecem, né? A animação. Deixa eu ver. Estão pedindo o link. Pronto. Agora foi, né? Ótimo. Aí fica esse mural, né? Eu acho muito lindo, assim, o formato que fica, né? Um muralzinho de atividades. Você pode mexer, né? Ajustar de acordo com alguma ordem, se for necessário. Ordem alfabética, né? Não sei. E disponibiliza o link para os colegas verem, né? Os trabalhos dos alunos. E eles se sentem, os alunos, né? Não sei se vocês estão nisso, mas principalmente quando é um trabalho muito, por exemplo, criação de um infográfico, de um cartaz, ou de uma apresentação, né, algo que demore, que demanda, eles se sentem muito satisfeitos, né, de terem conseguido criar, desenvolver, né, essa habilidade de criação, né, testar coisas novas. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui, Luciana, na possibilidade de analisar as ideias prévias a partir das imagens. Boa ideia. É uma boa possibilidade. Por exemplo, muita gente colocando a paz e fazendo uma referência especificamente à Ucrânia e Rússia. Né? Então, por exemplo, quando você fala em organizar, você pode organizar por essas semelhanças, por esses elementos. E aí pode analisar via semiótica, fazer uma análise semiótica das ideias prévias. Ótima ideia, excelente. Assim, depois que a pessoa começa a mexer, eu admito que vão surgindo muitas ideias de como usar, né? E se torna cada vez mais prático, né? Você consegue fazer em menos tempo, né? Os designs. Isso Professora, o meu ficar com o meu nome, eu teria que ter mudado antes de baixar ele, E ter botado aqui meu nome? Você não consegue editar, não? Deixa eu ver aqui. Se você conseguir editar, aí você coloca em cima. Muito legal, gente. Estão conseguindo. Você vê que quando coloca como link, né? Aí fica um link clicável, né? A pessoa pode clicar e ir para lá. Mas o ideal é que fique... Ó, aqui tá vendo? Dá para ver o que ele clica, né?
Professor, eu estava com essa dúvida também, porque o meu foi como anônimo. No caso, não ficou com o meu nome. Mas também porque eu enviei pelo celular do meu esposo. Como eu estou fazendo pelo celular, é mais difícil. Uhum. Aqui... Pra ficar só em editar, eu consegui botar o nome. Abaixo de anônimo. Se você tiver logado, o seu nome vai automaticamente, né? Como é o caso aqui de André, tá vendo? Ou de Fábio aqui, né? Esses que estão em cima. É quem está logado no Padlet. Só que para postar, você não precisa estar logado, né? Foi uma configuração que eu coloquei. Qualquer pessoa que tivesse o link poderia postar. Por isso que sai como anônimo. Mas aí você pode colocar o nome embaixo, né? Como Jailma colocou, aqui Railson, né? Kiara. De qualquer forma, dá certo também. Alguns estão saindo como link ainda, gente. Vocês estão compartilhando. Eu acho que a forma de compartilhamento não está aparecendo a imagem, né? Ela aparece só se você clicar. Mas o ideal é ir naquele caminho, né? Ou você copia e cola, como os colegas disseram que também funciona, ou você salva com imagem e depois posta no Padlet. Com relação ao uso em si, assim, na hora de fazer a postagem, tiveram alguma dificuldade? Teve alguma coisa que vocês tentaram fazer, mas não conseguiram? Esse é o momento de tirar as dúvidas. Eu queria botar aquele som lá que eu achei bem interessante na aula da senhora. O som, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar outra guia. Aqui. Então, compartilhamento de áudio, é só você ir aqui, né, nessa parte, né, se você for aqui em áudio, aí você consegue escolher, né, por exemplo, né, se eu clicar aqui nessa música... Vocês conseguem ouvir, né? A música? Sim. Pronto, isso aqui foi uma que eu usei, eu acho que foi alguma coisa da Semana Geek, né? Tem essa cara de jogo. Você clica, né? Na hora que você clica, o áudio ele é adicionado na sua apresentação. Né? Ele está aqui. E aqui está a faixa toda, né? Você pode escolher também uma parte dele para usar, né? Da mesma forma que o vídeo. Você não precisa usar ele todo. Ele vai ter o tempo do seu slide. Aqui, por exemplo, esse slide está com 5 segundos. Né? Se eu for apresentar, ele vai ficar 5 segundos nesse slide, depois vai passar para o próximo. Então, essa música ela vai ficar tocando. Né? Ela vai seguir tocando durante toda a apresentação. Aí, normalmente, o que dá mais trabalho é você ajustar esse tempo, para que o tempo case legal com a música. Né? Aí, para buscar as músicas, você vai aqui, né? Essa busca que eu não acho tão fácil, né? Porque as músicas estão em inglês e não são músicas populares, né? Assim, pelo menos eu nunca pesquisei, né? Mas se você for procurar uma música específica, você não vai achar, porque tem a questão de direitos autorais, né? Então, aqui são músicas que elas são meio que liberadas para serem usadas, né, grátis para o Canva para a educação. Né? Aí, se você clicar, você vê as regras direitinho. Né? Então, você pode usar essa faixa de áudio em um design sem preocupações para fins educacionais. Né? Você pode usar isso para criar folhas de atividades. Isso aqui é o do Canva para a educação de forma geral. Você não pode usar essa faixa de áudio para fins comerciais. Então, se você pega esse vídeo que tem alguma faixa e coloca no YouTube, muito provavelmente o YouTube ele vai reconhecer de algum canto e aí você não vai conseguir publicar ele num formato de vídeo aberto, vamos dizer assim. Já aconteceu, né, com vídeos que eu coloquei no YouTube para facilitar o compartilhamento, né, com os alunos,
e ele acusar, dizer, ó, essa música não pode ser usada. Então, depende, né? Mas aqui, no geral, são músicas que estão abertas, de certa forma, para usar nessa parte educacional. Então, tem que pesquisar, aí vai depender do que você quiser fazer, né? Ele dá alguns exemplos aqui, animada, festa, aí a gente vai testando até ver uma que encaixe mais ou menos no que a gente quer passar. Railton está perguntando sobre o jogo do detetive. Então, ele, na verdade, assim, foi uma criação de material de sala de aula, né? Eu não pensei muito a fundo, né, na questão de compartilhamento. Na verdade, eu até compartilhei com alguns colegas, né? Não sei se Mariana chegou a receber, mas eu compartilhei com alguns colegas do campus, né? Assim, quem quiser usar, né? Não restringir muito, não. Mas eu posso passar para vocês darem uma olhada sem problema. Tá bom? Vamos ver como é que está nosso mural. Para a gente ir encerrando, né? Já são 9h30. Quem ainda tiver alguma dúvida, né? Pode falar. Mas a gente vai encerrando, e aí eu deixo o meu e-mail com vocês, né? Caso queiram entrar em contato para conversar alguma coisa, né? Tirar alguma dúvida, e vai ficar aberto. Mas vocês estão vendo que fica, né, um material muito legal, produzido pelos alunos, né? Que isso é importante. E é um ótimo uso do Canva, né? Então, eu uso nesses dois sentidos, no sentido de eu criar meus materiais e dos alunos criarem também, né? Acho que cobre duas possibilidades. Tá bom? Então, gente, quem quiser continuar criando, fiquem à vontade, tá? Para postar. Eu vou encerrar só por causa da questão do tempo mesmo. Vou compartilhar aqui a tela, só para deixar meu e-mail, né, em tela, quem quiser entrar em contato. E agradeço, né, novamente pelo convite, espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. Né? Eu sou uma grande defensora desse programa, né? Todo mundo que me conhece sabe que qualquer coisa que pergunte, vamos fazer tal coisa, eu digo, não, vamos fazer no Canva, né? Porque realmente ele mudou meu passo a passo para a criação, né, de materiais de sala de aula. Então, para mim, ele é muito, muito útil. Ainda ficou com a musiquinha. Nós agradecemos, professora Luciana, para todos os participantes, muito rico. Pelo chat é possível já fazer uma avaliação muito positiva. Certamente receberá bastante e-mail para responder aí as várias questões. Está, sim, convidada para um momento presencial, não só para testar o jogo de genética com os nossos estudantes, mas também em outro momento para dividirmos outros conhecimentos, outros saberes. Muitíssimo agradecido em nome da coordenação do Capacita, da professora Emiliana, da CUPEIM, de Mariana, da especialização de ensino de ciências e certamente pela especialização em educação ambiental. E agradecendo também a todos os que não fazem parte como estudante do IFRN, mas que pela divulgação está aqui presente, e agradecer a todos que aqui estiveram. Professora Luciana, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Amanhã teremos mais uma etapa da formação. Fiquem atentos às nossas divulgações no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Repassem aos colegas também. Então, tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.